pegando aqui direitinho? O comunicador de sucesso, marketing pessoal, palavra, marketing pessoal, oratória e o domínio da língua portuguesa. Isso mesmo. Seja bem-vindo ao Comunicador de Sucesso, marketing pessoal, oratória e língua portuguesa. Aqui eu vou reunir, porque isso é muito mais do que um curso, eu vou reunir toda a minha experiência por mais de 20 anos, falando às pessoas, estando ali ao palco, diante de podcasts, entrevistas, 8 anos de repertório, 8 anos como colunista da revista Exame. Eu que hoje tenho mais de 300 mil pessoas no meu canal do YouTube, que eu fiz pelo meu próprio telefone celular, isso mesmo, sem nenhuma edição, sem absolutamente nenhum tipo de corte, como vai ser aqui, tá? Ou seja, uma aproximação muito real com você, apesar do ambiente online. E eu sei como você se sente neste momento em que às vezes você já terminou o seu estudo, mas você está diante de uma realidade duríssima. Eu assim estive, lembrando que eu sou apenas um professor, mas que fui colocando muito do conhecimento em prática até pedir a demissão do mercado corporativo tradicional de educação, e depois abrir o meu negócio, a minha própria escola, já ter transformado a vida de centenas de pessoas que se transformaram em bons comunicadores e que conseguiram colocar em prática tudo aquilo que agora eu decido colocar no mundo da internet, neste mundo maravilhoso. Mas não para ficar apenas com a teoria em si, mas para nós inserirmos no nosso dia a dia profissional. Perfeito? Vamos comentar então primeiro sobre qual é a sua realidade. Então essa é uma primeira pergunta. Eu vou escrever aqui o termo real. Qual é a sua realidade? Onde você se encontra? Qual é a sua realidade, onde você se encontra? Emerson, se você tiver outra desta aqui, ó. Qual é a sua realidade, onde você se encontra? Isso é determinante para um fator: a clareza diante do seu objetivo. Então, primeiro nós precisamos entender o seguinte: esquece esse negócio de milagre, esquece esse negócio da noite para o dia. Mas é fundamental, quando se fala em marketing pessoal, quando se fala em alavancar carreira, podemos até usar essa expressão, em empreender dentro da própria carreira para você colher frutos preciosos e ricos, é fundamental que você entenda a sua realidade. Por exemplo, se você tem ou não tem uma determinada verba para investir, por exemplo, em vestimentas estratégicas. Porque isso será fundamental. O conhecimento sobre a própria imagem pessoal. Então, a coloração pessoal, ter a consultoria de bons profissionais, isso será determinante para você ter a boa recepção, uma recepção saudável por parte do seu ouvinte. E quem é o seu ouvinte? O seu colega de trabalho. O seu ouvinte é o seu futuro cliente. O seu ouvinte são aquelas pessoas que estão ali, aqueles que estão ao redor da sua comunicação. Então, falar bem ao público é ter essa ciência do seu público-alvo. Às vezes você hoje ainda se encontra na situação de estudante, ainda não está ali no mercado propriamente dito. Mas ouvinte é um tipo de pessoa, de público, extremamente exigente. Vícios, excessos de pausas e a falta da didática podem custar muito, muito caro. Podem custar, por exemplo, a não compreensão, e a não compreensão, consequentemente, será a perda de um cliente, de uma conexão, do dinheiro propriamente dito, de um negócio. Qual é a sua realidade? É muito interessante você pensar que quando se fala sobre marca, você inevitavelmente terá que criar um ambiente estratégico de treinamento. Então, isso é extremamente importante. Vamos lá, eu gosto até para muitas pessoas eu coloco assim, ó. Você terá que imprimir uma rotina de atleta. E por que eu falo sobre isso de imprimir uma rotina de atleta? Então, vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho um guarda-roupa com vestimentas profissionais. Então, um lugar em que eu tenho sapatos novos, um lugar em que eu tenho camisas, uma palheta de cores,
palheta de cores. Se você faz um teste, o seu, vamos colocar entre aspas, né, exame de coloração pessoal, seu teste de coloração pessoal, você saberá que tipo de cor é mais positiva e que combina com o tom da sua pele, com a sua personalidade, com as suas escolhas, com a sua própria vida. Então, ter este armário, este guarda-roupas, com as roupas profissionais, por exemplo, e inevitavelmente ter uma planilha para executar o seu trabalho. Que tipo de planilha? É muito importante que, por exemplo, no domingo à noite ou no sábado cedo, em algum dia da semana, você possa se organizar, desenvolvendo literalmente uma planilha para que você saiba: eu vou almoçar isto, hoje eu vou dormir a esta hora, amanhã eu tenho este tipo de compromisso, justamente para que você possa ter uma visão macro. É isso que exatamente o atleta faz. O atleta sabe o seu volume de treinos, ele sabe o que vai fazer no outro dia, ele sabe a que horas vai acordar. Organização. Essa rotina de atleta é normalmente o que falta para muitas pessoas que não são consideradas ou não se consideram produtivas. Elaboração de conteúdo exige uma disciplina muito grande. Exige um investimento e um pensamento a longo prazo. Não adianta você observar apenas o hoje, apenas aqui. E aí quando você começa a pensar em longo prazo, você vai precisar então deste plantio diário. Por isso que ter esta rotina de atleta ajuda muito. Da mesma forma que o atleta tem o seu uniforme, você terá a sua vestimenta profissional. Aí sim nós podemos falar sobre a formação da autoridade, que é o que eu comento muito sobre essa importância da autoridade e a importância de se comunicar bem. Mas antes de se comunicar bem, existe algo que é isto aqui, ó. A maneira como você investirá na sua estrutura para criar boas conexões. Eu vou repetir isso. A maneira como você investirá e criará uma estrutura para criar boas conexões. Um bom sapato, uma boa comunicação, uma escrita irretocável e uma rotina organizada de tal forma que as pessoas ao seu lado possam entender, que aqueles ao seu lado possam entender que a sua marca pessoal é uma marca séria, é uma marca de sucesso. Eu vou fazendo aqui algumas indagações porque em uma masterclass o objetivo é induzir a resultados diretos, mas a reflexões muito poderosas. Você admira uma empresa aérea pontual, em que os funcionários se vistam muito bem, sejam educados. Da mesma forma é um profissional. Você admira muito uma empresa que tenha uma entrega de qualidade, tenha um atendimento considerado um atendimento de excelência. E é sobre isso que eu quero cuidar com você. E o que eu quero cuidar com você é justamente para que você leve tão a sério a sua marca pessoal, que os outros olhem como alguém que elogiou uma empresa de linhas aéreas, né? De passagens aéreas, uma empresa de transporte aéreo. Pontualidade, comprometimento e, acima de tudo, a constância. Eu quero deixar algo muito, muito, muito forte aqui. Somente Deus, aqueles que têm a crença, mas nada pode abalar a constância. Absolutamente nada pode abalar a constância. Então, quanto mais você for constante, quanto mais você for comprometido com o seu conteúdo, quanto mais comprometido você for com o seu plantio, com a sua comunicação, mais você conseguirá conexões saudáveis. Por isso é muito importante avaliar isso aqui, ó. Constância. Você se considera uma pessoa constante? Se você diz que você não se considera uma pessoa constante, é muito bom trabalhar com a planilha. É muito bom você entender, fazer uma planilha. Quando eu digo planilha, de segunda a sexta, logo depois eu vou mostrar mais à frente, eu falo um pouco mais sobre isso nos meus conteúdos, nas minhas mídias sociais. Segunda a sábado, as atividades muito bem separadas. As atividades às quais você possa cumprir. Perfeito?
Isso faz uma enorme diferença no seu marketing pessoal. Agora vamos lá. Nós precisamos entender por que algumas pessoas fazem sucesso, algumas pessoas têm resultados muito concretos e outras pessoas não têm. Alguém que tenha sucesso, inevitavelmente, é alguém persistente. E é alguém que tem clareza sobre o que quer colher. Então, isto faz muita diferença. Alguém que tem uma noção real, uma noção muito clara sobre o alvo. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? E diante disso, você vai trabalhar a sua marca pessoal, a sua postura no mundo, para poder chegar a tal ponto. E aí eu vou a um conselho exatamente sobre autoridade. É extremamente importante que você publique textos ao menos semanais, um texto semanal, seja por meio de um blog, seja por meio de uma revista, seja por algum lugar de destaque na sua área, que faça parte da sua área. Por quê? Se você publica textos ligados à sua área profissional durante muito tempo, realmente com esse hábito, pelo menos uma vez por semana, mostrando, deixando esse link às pessoas, a ideia da internet, a ideia das mídias sociais é fazer com que o seu nome atinja mais pessoas. O tímido, uma pessoa muito travada, normalmente é ruim em rede de relacionamento e também não é visto. Um dos grandes pilares de um trabalho estratégico da comunicação é ser visto. Então, sabe aquele jornal da sua região, um blog da sua região, ou uma rádio da sua região? Em resumo, tem uma coluna. Esse vai ser um dos grandes pilares do nosso trabalho. Tenha um lugar, nem que seja uma conta sua do Instagram, uma coletânea de e-mails, né? E nesse texto escrito, nessa coluna semanal, você vai publicar algo que faça uma diferença, que some na vida do seu leitor. Comece a ter leitores. Mesmo que você venda caneta, que você seja um publicitário, que você seja um corretor de imóveis, um narrador futebolístico, um cirurgião dentista, um psiquiatra, um médico, um estudante de medicina, de engenharia, é fundamental que você faça textos práticos que somem na vida dos seus pares. Você precisa se destacar no seu meio ambiente. Para você se destacar no seu meio ambiente, é importante a publicação. Por isso que no meio científico, as publicações fazem muita diferença. No meio não científico, uma coluna, um podcast, um blog. Muita gente teve a sua carreira diferenciada porque começou a levar a sério o LinkedIn. Uma pessoa que leva a sério o LinkedIn, começa com publicações, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, são muitas as mídias hoje, e realmente tem esse compromisso com a publicação, pois saiba, uma hora você será visto. Eu tive muitas conexões poderosas, porque vídeos simples que fizeram diferença na vida do próximo chegaram até a essas pessoas poderosas. Perfeito? E aí começam as conexões. 2 pontos, então, eu falei aqui que tem muito a ver com a questão da estratégia no marketing pessoal. Ter uma clareza sobre o que você quer. Você quer o quê? Eu quero ser um jornalista de destaque nacional. Quer? Então, inevitavelmente você precisará de boas publicações. Não, eu quero ser a principal corretora de imóveis da minha região. Publica onde? Você escreve onde? Tá vendo? E aí um outro ponto. O travado é uma pessoa que tem dificuldade em pedir ajuda e fazer uma rede saudável de relacionamentos. Diogo, e assim, eu começo uma rede de relacionamentos como? Eu vou fazer o quê, não é? Tá. Quem não é visto, não é lembrado. Esteja presente na vida dos seus familiares. Saiba homenagear de uma maneira verdadeira as pessoas ao seu redor. Esteja presente.
Vá mandando mensagens curtas e que façam diferença. Mudem o astral daqueles com quem você trabalha. Assim você vai criando uma rede de relacionamentos. Então, por exemplo, no mundo da educação, é interessante ter uma boa rede de relacionamentos com professores. A escolha de uma comunicação também diplomática. E com o tempo você vai fortificando relacionamentos. Relacionamentos. Pessoais e profissionais, obviamente. Mas aqui, como o foco é muito profissional, é isso. Uma marca precisa ter as suas alianças. Isso fará uma enorme diferença. Saiba disso. Rede de relacionamentos e publicações. Falei muito sobre isso, né? Outro ponto. Fazer uma boa planilha, executar uma planilha, ser alguém organizado, mas passar a abrir a cabeça para abrir mão do que faz mal. E o que faz mal? O que você considera que faz mal? O que impede que você de fato hoje mostre o seu trabalho? Então, as escolhas saudáveis em nossa vida pesam muito, fazem muita diferença. E aí a gente começa a entender, e hoje fica muito mais claro para mim, por que determinada marca vai e outro tipo de marca não vai. Falta qualidade, falta pontualidade, falta organização, falta fazer, falta somar na vida da sociedade. Porque tudo aquilo que soma, uma hora chega ao ouvido alheio. Uma hora chega ao ouvido alheio. Mas então, persistir nisso. Gosto muito de uma expressão, né? Rotina de atleta. Rotina de atleta. Imagem pessoal, falei muito sobre isso, a postura, essa organização, a boa rede de relacionamentos e publicar. Buscar essa questão da publicação. Perfeito? Falando sobre oratória, né? Especificamente sobre oratória. O que é um bom comunicador? Porque tudo isso que eu falei, né? Ser querido, influenciar pessoas, alguns nem acreditam tanto nisso, né? Que o homem não é capaz de influenciar o outro, mas no sentido de informar alguém, convencer. Em tudo isso há o pilar que há dentro do cérebro e como você compartilha isso com aqueles ao redor. Jamais ache que esse compartilhamento vai fazer mal a você. Ou que, por exemplo, o outro vai simplesmente usar a informação e ele não vai retribuir. Não. Dê o seu melhor ao semelhante. Dê o seu melhor ao semelhante. Se todos os dias você acordar com essa ideia, você de fato levará informação de peso ao outro, você começará a construir textos bons, mas principalmente as oportunidades virão de uma maneira bastante gloriosa. É o que eu desejo. Vamos lá. Uma pessoa tímida, travada, que, por exemplo, acha que a comunicação, a oratória, é algo nato. Eu não nasci com aquilo, então não... A oratória não é dom. É treino, prática. Comprometimento em fazer, por exemplo, um bom roteiro. Você precisa escrever antes aquilo que você vai falar, obviamente, e começar a praticar. Então, por exemplo, vá a uma avenida grande da sua cidade, uma avenida, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a Avenida Paulista. E tem uma postura, uma linguagem corporal na qual as pessoas possam perceber que você está disposto. Isso já é um treino. Então, estar disposto a responder uma informação com calma, com precisão, didática, isso já é um treinamento. Ou, por exemplo, fazer boas perguntas. Quando nós somos tímidos, muito tímidos, fazer uma pergunta já é difícil. Quem dirá, por exemplo, a simpatia e a ciência sobre a expressão facial, né? Nossa, é tão difícil, né?
É dificílimo perguntar. Force-se. O condicionamento de um bom comunicador é como se fosse um elástico. Você precisa forçar um pouco, você precisa esticar esse elástico. Doando-se todos os dias à simpatia, ao entusiasmo. Isso é extremamente importante. Ser entusiasmado, educado e buscando, de novo, aquela história, somar na vida do semelhante. Porque daí vai entrar um ponto que talvez seja crucial aqui. Nós somos muito críticos. Nós somos muito críticos. E a crítica, o excesso dela, talvez o impeça de criar apresentações. Porque parece não haver o cenário ideal, né? Nunca é o tempo ideal, nunca se está no cenário ideal. A câmera não presta, a iluminação não presta, a minha voz hoje não está boa, eu ainda não tenho a vestimenta, não tenho o corpo ideal, não tenho a vida ideal. Pois faça. Faça. Não importa a maneira como você vai fazer, faça. Esteja disposto a fazer. Esteja disposto a melhorar, mas faça. Comece. Depois se ajusta. Expressão facial, quando mulher, um batom que às vezes não ficou o tom adequado, o volume da voz, a iluminação ali, ou ao palco às vezes, o material. Faça. Cuidado com o nível da crítica. A crítica não pode ser excessiva. É legal desenvolver a autocrítica, mas não ser tão crítico a ponto de não fazer. Perfeito? Muito bem. Pergunta-se muito o seguinte: Diogo, você está falando bastante sobre texto, e será que uma pessoa se torna um bom orador decorando textos? Não, não é decorar, porque a ideia não é ser ator e atriz, mas sim estar sempre mais amigo do hábito da leitura. Ser mais amigo do hábito da leitura. Isso é legal. Habituar-se a ler um conto, uma crônica. As crônicas têm um papel estimulante na criatividade. Então você pode estar ao lado desses cronistas importantes da língua portuguesa, inclusive já indicando aqui uma obra nesta nossa masterclass, chamado As 100 Melhores Crônicas Brasileiras do Século. As 100 Melhores Crônicas Brasileiras do Século. Reserve uma crônica por dia. Se não houver tempo, se ainda for de muita correria, uma crônica por semana. 2. Assim você consegue em alguns meses terminar a leitura, ler a obra na íntegra. Mas é super importante ler. Você vai melhorar a pronúncia, o contato com as palavras. Perfeito? Tá bom. Agora nós vamos a um outro caminho aqui. O bom orador sabe também que será super importante ter um planejamento da apresentação. E o que é esse planejamento? Escrever no mínimo as palavras que são chave. Um texto tem uma tríade: início, meio e fim. Mas antes de pensar no texto, né, aliás, uma técnica, né, de apresentação, muitos acham que um bom orador é justamente aquele que faz o roteiro e vai direto para o texto. Não. É super importante que você pense no tempo proposto à apresentação. Porque assim, vamos lá. Se você tem 5 minutos para fazer a apresentação, o seu roteiro será diferente se você tiver 15 minutos e será bastante diferente se você tiver 30 minutos. Esse tempo precisa ser levado em consideração. Aliás, até o que eu digo a muita gente sobre reunião, em reunião
é melhor que você saiba o tema da reunião, que você procure informar as pessoas o tema daquela reunião e principalmente o tempo proposto, o tempo da sua apresentação ou o tempo total, se você já for um líder, o tempo total daquela reunião. E isso fará com que, por exemplo, quando você vai ao cinema, você não sabe o tamanho da obra, sabe? A duração da obra. É legal que você saiba também a duração do seu texto, né, da sua apresentação. Por isso que ao longo de um curso há sempre uma indicação de prática em textos de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Perfeito? Leve sempre o tempo como um dos pilares ao planejamento. O tempo é tão importante quanto o público-alvo. Legal? Tá bom. Vamos à próxima então. Nós falamos sobre a questão do tempo, nós temos a questão da crítica, cuidado com os exageros da crítica, mas é lembrar sempre do pilar, início, meio e fim de uma apresentação, tá? Perfeito. Vamos a algo que são aqui os maiores defeitos de uma pessoa que ainda não domina os caminhos da oratória. Falta de vibração. Isso aqui é um defeito muito, muito, muito presente. Falta vibração, falta volume vocálico, falta a consciência, ó. Olha a expressão facial. Algo que é bem-vindo, ó. A energia. Falta então essa boa energia, essa consciência sobre a boa energia. Porque boa energia todos têm. Todos conseguem transmitir uma boa energia quando querem, tendo ou não tendo acesso à fala. Às vezes na própria concepção, eu estou dizendo o que é não verbal. Porque poderíamos ter alguém que desenvolva uma apresentação com a linguagem de sinais. E que a sua postura ali será determinante a uma boa conexão com a plateia. Lembrando que plateia não são centenas de pessoas. Podem ser centenas. Como pode ser uma pessoa. Então nós temos o quesito da vibração, do volume vocálico e pessoas que se perdem em inúmeros vícios. Esse é o diagnóstico, né? É o raio-x mais comum. Para eliminar isso, eu gosto de 3 verbos. Existe um caminho de 3 verbos. Ler-se, ouvir-se, ver-se. Ler-se, ouvir-se, ver-se. Você precisa ler a sua própria palavra. Você precisa ouvir a própria voz. Você precisa ver a própria imagem. Ver a própria imagem. Ler o próprio texto. Ouvir a própria voz. Ler a própria imagem. Enfrente isso. Quanto mais você enfrentar isso, mais você vai se dar bem. Nesses caminhos há uma boa apresentação. É muito legal também que você desenvolva uma coletânea de bons oradores. Coletânea de bons oradores? Ídolos. Referências. Gosto muito da palavra referências. Existe um orador, tido aí como um dos mais elogiados, né? Chamado Brian Stephenson, um advogado que tem um dos TEDs, uma das apresentações TED mais aplaudidas de todos os tempos. Veja como é elegante, como tem boa postura, mas principalmente como ele adquiriu o hábito de contar boas histórias. Você vai perceber que em qualquer curso sobre livro, curso, obra, opinião especialista sobre um dos segredos para se alavancar uma apresentação é entender o poder das histórias. Como as histórias conectam as pessoas. Então tem essas referências
e que você possa fazer de uma maneira muito semelhante a elas. Bryan Stevenson é um ótimo. Gosto muito também de uma palestrante chamada... Eu gosto muito do Cortella, gosto muito de Clóvis de Barros, são gênios. Tivemos um breve corte pela mídia e eu dizia sobre as referências. Então, Clóvis de Barros, Leandro Carnal. Temos uma ótima professora chamada Marta Gabriel, que é um gênio na visão sobre as mídias sociais, sobre o marketing moderno. E é ótimo ter essas referências para que quando você suba ao palco, você faça de uma maneira inspiradora, tais quais esses seres fizeram. Mas não se preocupe em subir ao palco e decorar a sua palestra. Olha, não existe problema nenhum, como eu disse há pouco, eu chamei o Emerson aqui durante a gravação, troquei os pincéis, estou aqui apresentando o slide a você, diz que a gravação eu tive um corte da mídia, isso faz parte do processo, isso humaniza uma aula, isso humaniza uma gravação, isso humaniza uma mídia, esse é o espírito. Mas vale fixar aqui, histórias conectam os seres, histórias conectam cidadãos. Seres humanos. Conte boas histórias. Eu quero também, aqui, mostrar a você sobre o poder de criar bons textos. Nada disso aqui seria possível, primeiro, se eu não imaginasse aqui com quem eu vou falar. Eu sei a sua agonia. Eu sei que você quer na sua vida profissional, você quer ser elogiado, você quer ter uma palestra admirável, você busca mais audiência nas mídias, em alguns casos. Você quer ter textos lidos, chegar a uma entrevista, demonstrar segurança, bater um papo com o seu entrevistador. Esse é o seu objetivo. Por isso que você está aqui. E por isso que nós temos, né, o nosso título para este, mais do que um curso, a verdadeira assessoria, que é o comunicador de sucesso. O comunicador de sucesso sabe o poder de escrever textos estratégicos. Aí você perguntaria o seguinte, o que é esse texto estratégico? Legal. É um texto que tem uma chamada para uma ação. É um texto que tem um plano de ação, que convoca o seu leitor, o seu público, a fazer algo por esse escritor. Existe uma tríade, tá? Do que é considerado um texto competente. Um texto competente é excitante. E aí, como seria esse exciting? É intelectualmente inspirador. Ele muda o comportamento. Otton Moacir, um escritor muito famoso, Otton Moacir Garcia, também conhecido como Otton M. Garcia, em uma obra chamada Comunicação em Prosa Moderna, ele diz, né, o autor coloca o seguinte: todo texto considerado competente altera o comportamento de alguém. Então, esse texto precisa ser intelectualmente atraente, atrativo. Ele tem que tocar uma emoção. Ele tem que tocar uma emoção. E é muito legal quando você faz um texto, ou sobre o seu próprio mundo, obviamente, mas pensando em negócios. Textos de negócio têm um benefício para quem recebe, para o receptor. Demonstrar o benefício para o receptor, ser intelectualmente atraente e tocar uma forte emoção. Antes de se fazer um texto, antes de se produzir um texto, tem que se pensar assim. É bom que se pense assim. Aí há um outro caminho. O outro caminho é também você pensar em que tipo de situação, por exemplo, muita gente vem aqui, como fazer um e-mail para o mundo corporativo? De uma maneira bem básica, um e-mail para o mundo corporativo precisa ser muito objetivo e ele precisa ser pautado pela clareza. Então, eliminar palavras desnecessárias. O que vai fazer a diferença é eliminar palavras, sentenças desnecessárias.
Ir direto ao ponto. E você vai precisar muito se dedicar a um capítulo chamado Pontuação da Língua Portuguesa. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui vamos colocar como fato uma sentença. Vou fazer uma outra página aqui. Uma sentença seguinte. Você vai pensar aqui, ó. Seguem anexos os relatórios. Ou os orçamentos também, até mais comum, os orçamentos. Nós temos aqui masculino plural concordando com o masculino plural. Então, concordância é algo que é colocado assim bastante, né, em xeque, em comparação. Nós temos o plural, masculino plural, plural. Os relatórios seguem anexos. Nós temos uma estrutura da língua portuguesa de sujeito, verbo, complemento. E na estrutura de sujeito, verbo, complemento, sabemos que não deve haver vírgula isolada. Os relatórios seguem anexos. O juiz pediu a revisão. Ora, se eu tenho o juiz pediu a revisão, não se coloca o sinal de pontuação isolado. Isso é básico para quem vai escrever. Básico eu digo no sentido de importante, isso é fundamental. Dominar os elementos da pontuação. E aqui nós vamos discutir, por exemplo, também, se nessa minha comunicação nas mídias sociais, ao leitor como um todo, uso textos mais curtos ou textos mais longos? Bom, se não houver o caráter persuasivo, textos curtos. Se houver o caráter persuasivo, textos longos. Isso é comprovado. Então, por exemplo, nas minhas mídias, quando eu busco o convencimento, a persuasão, a chamada para uma ação, a venda como um todo, uma matrícula, uma venda, um produto, os textos são longos. Quando é meramente informativo, textos mais curtos. O e-mail corporativo, por exemplo, textos mais curtos. Porque ali o corporativo, o que pega é rapidez, objetividade. Tá? Conta-se muito concordância, pontuação. E o conhecimento gramatical vai também lhe possibilitar o seguinte: melhorar a pronúncia. E um palestrante com boa pronúncia é um palestrante que faz diferença na vida. Sim. Ele tem ele é mais bem avaliado, né, e não melhor avaliado. Mais bem avaliado. Isso é interessante. Isso é importante. Então, melhorar a pronúncia, a questão da vibração, falamos na oratória, e gramática serve para isso. E por que vocês tanto, né, no Comunicador de Sucesso, por que vocês falam tanto sobre a questão do domínio da língua portuguesa? Pense o seguinte: você buscaria um profissional organizado ou desorganizado? Organizado. E gramática o que é? Ordem. Gramática o que é? Organização. Então, essas ferramentas linguísticas, como por exemplo, o uso de um conectivo, no entanto, alguém que no fim de uma palestra, no fim de um texto coloque lá, para resumir, expõe a ideia. Então, o conhecimento gramatical possibilita a organização do pensamento. Aristóteles registrou um pensamento eterno. Fala bem quem pensa bem. E o conhecimento gramatical é exatamente esta ordenação. Bom, nós temos muito a falar ainda no Comunicador de Sucesso. Eu espero que você aproveite muitos tópicos aqui desta Masterclass. Aqui estão pontos que somam muito na vida do profissional. É hora de se colocar uma série dessas recomendações, né, essas ações educativas, e já já você vai começar a ter resultados diferentes. O que falta, para muitos, é esse plano estratégico. Encarar a vida de uma maneira mais estratégica
é ter, sim, bons resultados. E persista, é constância, correção, humildade, repetição, disposto a aprender cada vez mais. Eu sou Diogo Arraes, eu estou no Instagram, @Diogo Arraes, estou no YouTube, no canal Mesma Língua, estou também na Revista Exame todas as terças-feiras com a minha coluna, basta você procurar pelo meu nome lá. É um prazer estar com você aqui também na escola e neste Comunicador de Sucesso, Marketing Pessoal, Oratória e o Domínio da Língua Portuguesa. Um abraço e até a próxima. Tchau. Bom, eu voltei aqui rapidamente porque eu quero conhecer um pouco mais sobre você e como eu posso agregar com outros conteúdos para você se transformar em um comunicador de sucesso. Se você puder responder a este e-mail, será muito interessante. Você vai sempre receber mensagens nossas, estará também nas nossas listas. Mande, faça uma devolução. Eu sou assim, busco isso na minha carreira, porque eu usarei diversos temas e inquietações para promover um conteúdo que traga a você, a sua marca pessoal, ao seu marketing pessoal, à sua comunicação, muito mais sucesso. É esse nosso objetivo aqui.